O nosso assunto é saindo da forma. Sabe o que é uma forma? É aquilo que a mamãe lá usa, né, meninas, para fazer o pão. Ela faz a massa, põe dentro do pão, e se ela é assim, retangular, o pão sai igualzinho à forma. Então, saindo da forma do mundo e renovando a nossa mente. Isso está lá em Romanos. Quando pensamos em Romanos 12, 1 e 2, normalmente vem à mente que temos uma luta para criar uma nova mentalidade. Ok? Romanos 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nesse texto, para você criar uma nova mentalidade, não é você tentando você mesmo mudar a tua mente, mas é preciso que você deixe que venha à tona o que está lá dentro de você, no teu espírito. Veja só, 1 Coríntios 2, versículo 11, diz assim: o homem natural não entende nem pode compreender as coisas de Deus, porque são loucura, porque as coisas de Deus se entendem espiritualmente. E daí o próximo versículo diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, renovar a sua mente não é fazer um esforço para você tirar parte e põe mais uma parte, tira outra parte e põe mais uma parte. Não, é você deixar vir para fora o que está já lá dentro. Ok? E à medida, pense nisso, pense nessa garrafa aqui, a minha garrafinha santa aqui. Vamos dizer que ela esteja até aqui assim, cheio, vamos dizer, de suco vermelhinho, suco de uva, esse que a gente toma aqui. E você quer deixar isso água. Então você vai despejando, 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 e isso vai saindo. Vai saindo, até que você despeja tanto lá que vai ter água. Então aquilo que for maior na tua vida é o que fica. Se o Espírito Santo em você, se a mente de Cristo lá no teu espírito for maior, é isso que fica na tua mente. Amém? Aí está onde que fica no cérebro humano, já se sabe tudo isso. Aonde que ficam as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos movimentos, o nosso toque, a nossa audição, a nossa fala, está tudo aí. Se você deixar o que vem de fora para dentro dominar a tua mente, fazer com que você pense, fazer com que você haja, fazer com que você tome decisões, ok? Fazer com que você sinta. Sabe o que vai acontecer? Ouve todas essas notícias na televisão e aí então se apavora. Mas infelizmente na igreja também, né? Ouve essas notícias e se apavora. Por quê? Porque é o cérebro, porque é a pessoa natural que está governando. Os 5 sentidos estão diretamente conectados à nossa mente, enviando informações que nós chamamos sensoriais através do sistema nervoso, permitindo que o cérebro interprete e entende o ambiente. Tem que interpretar tudo. Você tem que entender, mas existe mais do que isso. Não pode ficar só aí. Essas coisas que você pensa no teu cérebro molda as tuas percepções. Como é que assim molda? Põe na forma. É isso que nós estamos falando, sair da forma. Essas coisas te põem dentro da forma. E aí você pensa assim, aí você estava lá no Brasil, um exemplo. Estava lá no Brasil. E aí Deus colocou no teu coração que Deus tinha uma coisa para você aqui nos Estados Unidos. Você orou, Deus abriu as portas, você veio. Ok? E aí, aqui você foi usado, gente conheceu a Jesus através de você. Você foi uma bênção aqui. E aí, de repente, você começa a ouvir todas as notícias que estão hoje em dia na televisão. E você começa, o teu cérebro começa a moldar a tua percepção. E ele vai gerando em você uma experiência. O medo vem, o medo entra, a insegurança entra, a ansiedade entra, tudo o que não deve entra no seu coração. Você não pode deixar as coisas de fora que vem no teu cérebro moldar você. Você tem que ser moldado por aquilo que vem de dentro, porque pelo que Deus está dizendo, pela palavra dele. Gente, Deus está dizendo tanta coisa. Ó, tudo esse livro aqui inteirinho Deus dizendo. Ai, mas Deus nunca falou comigo. Ok, você nunca leu a Bíblia.
Essa é a parte natural que dirige o homem. Mas tem uma outra coisa, o homem espiritual tem essa mesma parte natural, mas ele não pode ser dirigido por ela. Não é a parte natural, é a mente de Cristo que está lá dentro de você. Então o homem espiritual tem o mesmo cérebro, ele vem todas essas coisas, mas daí o teu espírito que está lá dentro filtra, analisa. O homem natural é dirigido de fora para dentro. O homem espiritual é dirigido de dentro para fora, porque tem a mente de Cristo. Gente, olha aqui para mim. Você pensa que você tem a mente de Cristo ou não? Tem muita gente que pensa que não tem. Mas a mente de Cristo está lá. É só você liberar isso. É só você liberar isso. E você libera por uma decisão de fé. É uma decisão, mas não é uma decisão natural. É uma decisão de crer o que Deus está dizendo. Essa é a decisão de fé. É aquela que você crê no que Deus está dizendo. A vitória, para você ter a mente de Cristo, está no apresentar-se e não se conformar. Se você se apresenta, se você não se conforma, então você tem a vitória. O teu Senhor vai fazer alguma coisa quando você se apresentar. E você tiver um objetivo no teu apresentar. Ok? Quando você se apresentar. Então a primeira coisa, essa apresentação tem que ser pelas misericórdias de Deus. Você tem que apresentar o teu corpo pelas misericórdias de Deus. O que isso quer dizer? Eu não mereço? Joia, não. Eu não sou capaz? Joia, não é. Mas a misericórdia de Deus é capaz. Então, pela misericórdia de Deus, você se apresenta. E aí o resto, deixa a misericórdia fazer. Então você não é ouvido porque você é digno. Você é ouvido porque Deus tem misericórdia com você. Morrer como um sacrifício vivo. Que sacrifício é esse? Não é suicídio. Não é suicídio mental, nem suicídio intelectual. Mas o que é isso aí? É uma decisão. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor, eu por mim ia fazer isso. Mas Senhor, a tua palavra, o teu Espírito dizem que eu tenho que fazer isso. Eu creio que está bem entendido isso, né? Morrer como sacrifício santo e agradável. Sacrifício santo e agradável a Deus é você deixar Jesus viver a vida dele em você. É Jesus vivendo a vida dele em você. Isso é agradável a Deus. Quando você deixa Jesus viver a vida dele em você, é um perfume que sai assim, e sobe, e Deus diz, isto é delicioso. O homem espiritual, a mulher espiritual, ela recebe tudo, entra pelo ouvido, não pode tampar teu ouvido, porque senão você não vai poder ouvir a palavra de Deus. Ok? Não pode tampar teus olhos, não pode fechar teus olhos, porque senão você não vai ver o teu próximo, muitas vezes em necessidade. Então você tem que deixar essas coisas, e daí filtrar o que é de Deus e o que não é de Deus. Aí você está vivendo no Espírito. Sair da forma desse século. Esse século tem tudo uma forma, ele tenta te colocar na forma. Ele tenta te colocar na forma. Meu Deus, irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês como pastor? A coisa mais difícil que eu vivo hoje como pastor é não entrar na forma do mundo. Porque a maioria das igrejas, não estou falando mal, eu estou fazendo o que a Bíblia diz. Entenda tudo, julgue a coisa e faça o que é correto. Está escrito isso lá. Você tem que ter um julgamento. Então eu olho e o que eu vejo? As igrejas fazendo crescer uma grande organização humana. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Horário perfeito. 11h00 começa a palavra do pastor. Tem que terminar em 30 minutos. 11h30 no ponto, termina a palavra do pastor. Sou contra coisas boas feitas? Não, claro que não.
Mas muitas vezes o método se torna a mensagem. Esse é o problema, quando o método se torna a mensagem. Então essas coisas entram na igreja. Essa é a minha grande luta aqui. É a grande luta. Okay? Não deixar que a forma do mundo faça a nossa igreja. Até agora não fez, não vai fazer em nome de Jesus. Amém? Então, sair da forma desse século. Mas assim a gente tem que sair, nós temos que sair. Pessoas temos que sair. Temos que sair. Pessoas temos que sair. Repita essa frase comigo. Eu fui feito para mais. I was made for more. É uma música. I was made for more. Então, quando você olhar em você, não pense que você foi feito por uma merrequinha. Como é que Deus vai ser glorificado numa merrequinha? Como é que Deus vai ser glorificado? Você foi feito para mais. Então, não assine por menos. Não assine por menos. Você foi feito para mais. Porque Jesus que te fez. É isso aí. Renova a mente. Transforme-se experimentando a vontade de Deus. Se apresenta. E Deus vai te dar as condições. Ok? Então, experimente a vontade de Deus. Se apresente. Porque a vontade de Deus é boa. Porque a vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é perfeita. Próximo. Como se apresentar e não se conformar? Pensando primeiro corretamente em si mesmo. Tem que mudar o pensamento de quem você é. Você tem que entrar na linha de começar a crer que você é quem diz que você é. Quem Deus está dizendo que você é. Não quem a circunstância, não quem os problemas. Não pode. Porque se você entrar nessa, aí você está perdido. Você tem que pensar o que Deus está dizendo. Quem você é. Pense corretamente em você mesmo. Ok? Você foi criado para mais. Ok? Você foi criado. E tem mais. Querem ver isso? Se você vai em Efésios capítulo 2, lá pelo versículo 10, 9, 10, 11. Você foi feito para as obras que Deus preparou de antemão para você, para que você andasse nelas. Deus tem obras preparadas de antemão para que você ande nelas. E aí, muitas vezes a gente olha aquelas obras que Deus tem preparadas e diz, eu não posso. Quem olha para as obras que Deus tem preparado antes da fundação do mundo para andar nelas e diz, eu não posso, sabe o que está dizendo em outras palavras? Deus, o senhor está enganado. Desculpe aí, mas o senhor está enganado. Se ligue, veja o que Deus quer, veja como que Deus quer que a coisa aconteça. Ok? Começa a pensar nisso. Começa a pensar nisso. Tem um grupo aqui de garotos e garotas que estão crendo que vão lá para um retiro muito importante lá na Europa, esse ano ainda. É um retiro importante. Negócio fera. Tem que crer. Tem que crer. Amém? Tem que crer. E se você crer, vai. Ok? Membro do corpo. Sabendo claramente a sua função no corpo. Tá bom, pai. Eu sou membro do corpo. O que eu faço nesse corpo? Eu acho que eu não... Isso é achômetro. Porque você vai fazer no corpo o que Deus pôs você para fazer. Não é sua decisão. É o que Deus pôs você para fazer. E para você fazer, sabe o que Deus fez mais? Ele deu dons. A Bíblia diz, ele subiu no céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele te deu dons. Você tem um dom. E quando você falta, a gente nota. É membro do corpo. Faz falta do corpo. Amém? Estão entendendo isso? Então vamos para frente ali. Desempenhando a sua função com zelo. Maldito todo que faz a obra do Senhor relaxadamente. Interessante. Desempenhar a sua função com zelo. Com o que Deus fala para você. Viver uma vida vitoriosa.
Não, mas esse negócio de vida vitoriosa, Senhor, eu acho que o Senhor fez... Parece aquele cristianismo da Idade Média, que o pessoal se fechava no convento, fazia um chicote e se batia assim. Uma espiritualidade boba, tola, totalmente fora do ar. Cristão da Idade Média. Está cheio hoje de cristão da Idade Média que acha que não foi feito para ter uma boa vida. Ai, eu estou cheio das coisas, Deus está me abençoando. E a pessoa começa a se sentir mal com a bênção de Deus. Próximo slide. E aí terminamos. Diferença entre a visão cristã e a visão secular. A visão do mundo. Primeiro, a visão cristã é centrada em Deus. É centrada em Deus. O que Deus quer? Qual é a perfeita vontade de Deus? Não é a circunstância, não é nada. Mas a visão secular é centrada no homem. Eu não posso. Quanto que eu preciso? Isso eu não tenho. A visão cristã é centrada em Deus, secular no homem. Segunda coisa, a visão cristã é uma verdade transcendente, que vai mais para lá de você. É uma verdade que vem através dos séculos. Chegou até você e vai ir para os seus filhos e para os filhos dos teus filhos, segundo a Bíblia. Ok? Essa é a verdade. Então, a visão cristã é uma verdade transcendente. A visão secular é uma visão subjetiva. Talvez. Na visão secular tem talvez. Na da fé, não. A fé é a firme certeza das coisas que se esperam, da convicção das coisas que não se veem. Essa é a fé. Ok? A visão cristã é uma verdade externa. Tem que começar no teu coração e tem que virar história. Ok? Começar no teu coração e virar história. Virar história. Você tem que construir essa história. É a história de Deus em você. A visão secular é temporal. É o apego das coisas que você não vai conseguir levar, que não são voltadas para servir a Deus. Ok? Que são coisas que você ganha, do qual você é o centro. Essa visão temporal. É a visão temporal. Ok? Tem mais um PowerPoint aí, acho que é o último, né, para a gente... ainda tem mais. A visão cristã é logicamente consistente. O que eu quero dizer com logicamente consistente? Se você aplicar, você vê o resultado. É lógico. Não é a lógica do homem. Porque é a lógica de quem? De Deus. É a lógica de Deus. É uma lógica centralizada em Deus. Amém? Mas a secular é ilogicamente absurda. Ilogicamente absurda. Eu nunca vou poder. Eu não quero. É absurdo. A visão cristã é abrangente, é grande. A visão secular é compartimentada. Cada coisinha assim, cada coisinha. Ok? A visão cristã é uma visão elevada do homem. Vocês estão entendendo que eu passei essa visão para vocês agora? Deus diz quem você é. Não é o diabo que diz, não é o teu amigo que diz, não é o mundo que diz. Deus diz quem você é. E Deus diz que você é salvo pela morte do Filho dele. Maior coisa que existe do que isso não tem. Ok? A visão secular é uma visão baixa do homem. Conclusão. Devemos ter claro que a nossa vida cristã vem de dentro para fora. E não é nenhum esforço humano para implantar algo de fora para dentro. Não é um esforço teu para implantar de fora para dentro. É uma coisa que vem de dentro para fora. Do Espírito Santo que está em você. Amém? Eu espero que você tenha entendido bem isso. Não deixe a tua mente processar só o que vem de fora. Tem que ser regida pelo que vem de dentro.